Você já teve uma experiência fora do corpo e, ao se deparar nessa condição, se perguntou: e agora, o que eu faço fora do corpo? Para que serve a projeção consciente? Bom, se você se interessa por temas ligados à experiência fora do corpo, essa live é justamente para isso. Porque muitas pessoas querem ter suas experiências e, quando finalmente conseguem, se sentem perdidas, não sabem o que fazer com essa experiência, não sabem o que fazer a partir de então. Então, o dia de hoje, o momento de hoje vai ser para falar algumas das vantagens que a gente pode aproveitar a partir das experiências fora do corpo feitas de modo lúcido. Antes de mais nada, gostaria de me apresentar. Eu sou o professor Alexandre Pereira. Conheci a Conscienciologia em 96, me tornei voluntário em 2000, professor em 2003 e tenepsista desde 2008. E assim, eu já peço licença porque nessas lives eu procuro falar de modo mais simples e mais didático possível, porque tem muita gente que assiste aqui que não conhece muito de Conscienciologia ou é principiante, então o tapete vermelho é estendido para essas pessoas que querem entender, não sem falar neologismo, não que eu não tenha aprofundamento no tema, mas apenas de modo mais didático, para que tudo fique mais claro para as pessoas que têm interesse em projeção e ainda não estão tão familiarizadas com os termos próprios da ciência da consciência, ok? Então, se tiverem alguma dúvida, por favor, coloque nos comentários, se possível, de preferência que tenha relação com o tema de hoje, e eu vou comentando, eu vou respondendo dentro das capacidades, dentro daquilo que eu conseguir, tá certo? Vou colocar só aqui fixar aqui. Bom, vamos começar então falando dentre as vantagens da gente sair do corpo, para que ela serve. Uma primeira, assim, não vou comentar todas, que eu tenho um texto, quem quiser se aprofundar no assunto, chamado 100 vantagens das experiências fora do corpo. Foi um artigo que eu escrevi e acabei transformando até em um mini e-book, uma coisa um pouco mais simples. Então, se você jogar ali no Google 100 vantagens das experiências fora do corpo, é justamente o texto que eu vou me basear para fazer a live de hoje. E essas 100 vantagens foi justamente pegando tanto informações que estavam no Projeciologia, quanto outras que eu tinha coletado que não estavam lá, vendo outros projetores, vendo minha experiência pessoal. Então, assim, eu coletei bem mais de 100 vantagens e acabei peneirando, deixando essas 100 que são as principais. Inclusive aqui na bio, aqui no perfil do Instagram, tem um link que vai levar ali quem quiser ver o texto como na íntegra. Agora, um texto que esse sim tem neologismo, tem termos mais técnicos, e para quem se interessa mais pelo assunto aí sobre o viés da Conscienciologia. Bom, então vamos lá, primeira vantagem. Então, uma primeira vantagem séria da projeção consciente, dessa experiência fora do corpo lúcida, é justamente o fenômeno da autobilocação. Então, que é o ato de você sair do próprio corpo e se olhar deitado na cama. A princípio, alguém pode dizer assim, mas qual que é o que isso tem de importante? O que isso tem de relevante? Na verdade, é um fenômeno muito sério. Por quê? Porque é uma vantagem muito impactante, porque ela é um divisor de águas que te mostra que a vida existe além da matéria, além do corpo humano. Que é uma dúvida que sempre existiu, desde sempre na humanidade, e que muitas pessoas se pegam então se perguntando, mas será que existe vida após a morte ou não? Será que a gente de fato não deixa de existir assim que o corpo apodrece, desaparece? E quando você então, fora do corpo, consegue enxergar e ver que você raciocina fora do corpo, raciocina fora do cérebro, melhor dizendo, e então, mesmo estando fora do corpo, você consegue ter todas as suas habilidades, você percebe que você continua sendo você mesmo. Então, a primeira vantagem é justamente essa, é a autocomprovação de que existe vida após a morte, que você está passando por aquilo, que você está se manifestando fora do seu corpo, e isso então tem um impacto profundo se a pessoa conseguir refletir e colocar toda a ponderação e criticidade que ela tem em cima disso.
Tem uma primeira vantagem óbvia, mas que muitas pessoas não se dão conta. Se olhar fora do corpo traz implicações sérias, profundas, que a pessoa pode levar para o resto da vida dela. Então esse é um ponto. Uma outra vantagem é o processo do autoconhecimento. Então muitas pessoas, no âmbito conscienciológico inclusive, querem se conhecer, querem saber de fato quem elas são. Então quem você é realmente? Então esse autoconhecimento, ele de fato só vai ser integral a partir dessas experiências fora do corpo. Porque ali você vai ver quais são suas companhias extrafísicas, quais suas reais afinidades, quem você é fora desse corpo de bicho. Então a sua manifestação mais autêntica, mais pura, mais singular, vai justamente mostrar para você quem de fato você é. Por isso que o autoconhecimento, ele cresce de um modo assim exponencial em relação com o crescimento das projeções conscientes. Então é difícil ter um projetor veterano, alguém que saia do corpo com frequência, que se conhece pouco. Tem que ser muito negligente para fechar os olhos e não entender a sua realidade maior. Então, se você quer se conhecer, se você quer aprofundar a sua autopesquisa, a projeção ela é ímpar, ela é assim, sine qua non, como se diz. Então, tem até aquela expressão que diz que para você conhecer a ilha, você tem que sair da ilha. Então, na consciência, é um processo também similar. Para você conhecer sua consciência, para você de fato se conhecer, é preciso sair do próprio corpo, preciso sair de si mesmo e se entender do ponto de vista, então, das outras dimensões, do ponto de vista, então, multidimensional. Então, o autoconhecimento caminha de mão dada com todo tipo de vivência extrafísica, de vivência fora do corpo. Uma pessoa que não tem projeção lúcida, em geral, o autoconhecimento, por mais que ela faça autopesquisa, se analise, se escreva, use de autocrítica para se entender, é sempre um processo ainda pequeno, sempre é algo ainda superficial. A pessoa nunca acaba aprofundando de fato quanto ela poderia se conhecer com a ausência da projeção. Porque a projeção ela dá muitos indícios, ela dá muito indicativo, ela dá muitas pistas e muitas vezes ela é um esfregão na sua cara sobre como é de fato a sua realidade. Quem você é e de fato o nível que você tem. Então uma pessoa que está num momento, às vezes uma fase difícil, é difícil ela se avaliar, é difícil ela saber quem ela é. Agora, com a projeção, com esse contato com outras dimensões, se a pessoa tiver criticidade, esse processo se amplia cada vez mais. Então, autoconhecimento é um outro item aí muito importante. Bem, a Dilma colocou boa noite, Dilma. Então, assim, um outro ponto, uma outra vantagem, assim, se eu for perguntando, eu vou colocando, tá? Como eu sempre digo. Um outro ponto, uma outra vantagem muito importante das experiências fora do corpo é o chamado período intermissivo. Então, antes de nós renascermos, onde é que a gente estava? Com quem que a gente estava? Fazendo o quê? Então, o período entre vidas, ele é pessoal, ele é único, ele é individual, mas ele traz uma carga de informação que diz muito a você sobre essa vida, sobre esse momento. Porque alguém pode dizer assim, eu não me importo com o que eu fiz, onde eu estava, mas isso tem implicações diretas no agora. Se você se importa com o agora, vale a pena tentar esse olhar mais clínico em relação a esse período entre vidas. Porque muitas vezes ali você vai perceber áreas que você tem mais afinidade, tipos de consciências que são mais afins a você, que podem contribuir com a sua vida pessoal aqui, com o seu trabalho, com a sua assistência. Então o período entre vidas ele é riquíssimo. E como é que a gente acessa esse período? Ele é basicamente através de projeção.
Você não vê ninguém recebendo cartas psicografadas sobre o seu período intermissivo, em movimentos religiosos. Você não vê pessoas, tive um sonho. Não. Para acessar esse período tão valioso do que a gente estava fazendo, qual era a nossa atividade, né, nessa outra dimensão antes de renascer, só mesmo vivenciando, indo até esses locais, né, indo até essas consciências que te ajudaram na pré-vida anterior, né, da gente estar aqui. Então, a intermissão, ela é uma das coisas mais sérias que a gente pode acessar pela projeção. Então, você se viu fora do corpo, o que você vai fazer, como eu disse aqui na introdução? Sair do corpo. E agora, o que eu faço? Entre uma das coisas é justamente acessar esse período intermissivo. E assim, dentro desse período intermissivo, existe uma outra vantagem da experiência fora do corpo, que é acessar a sua procedência extrafísica. O que é procedência? É de fato a sua terra natal. Então, qual era a comunidade extrafísica que você vivia? Quais eram as consciências afinizadas, amigas, companheiras, antes de você renascer? Então, visitando, conhecendo esse local, você também vai saber sobre você, é o autoconhecimento, que é o item anterior que eu falei, e também vai poder ver suas tendências e, enfim, vai dizer também sobre o hoje da sua vida. Então, entender como foi o seu período intermissivo, seu período entre vidas, e acessar a sua paraprocedência, ou a sua terra natal, extrafísica, interdimensional. Então, isso são informações muito valiosas que não adianta alguém dizer, um parapsíquico, um sensitivo, um médium, dizer para você, teu caso é isso. Agora, quando você vai in loco, vê, sente aquela atmosfera familiar que você vivenciava, esse tipo de vivência não tem preço. Ainda que a gente tivesse que pagar $1 milhão para ter uma experiência dessa e ter uma experiência real nesse sentido, olha, sairia barato ainda, porque tem tudo a ver com a sua vida daqui para frente. Então tem um valor imenso. A Raquel fez uma pergunta, e numa regressão? Você está dizendo em relação à projeção e à regressão, é isso? Bom, já posso, eu não sei se é o que você perguntou, Raquel, se não for, você complementa aqui por gentileza, mas uma das vantagens, uma outra vantagem da experiência fora do corpo é justamente a retrocognição, pode ser a sua pergunta. E o que é retrocognição? É o que as pessoas chamam de regressão ou memória de vida passada. Então, uma pessoa pode, em estado de transe ou em estado de meditativo, algum estado assim, ela ter memória de vida passada, mas é muito mais raro e até muito mais difícil. Agora, fora do corpo, essa condição ela é muito otimizada. Então, a gente pode ter uma conexão direta com a sua vida passada. E isso também complementa o item 2 que eu falei, que é o autoconhecimento. Para você se conhecer de fato, você não pode ignorar vidas passadas. Então, quanto mais acesso você tem à vida passada, mais riqueza você vai ter para se conhecer. Então, muitas vezes você está com uma mazela nessa vida, com um problemão nessa vida. E você fica ali, às vezes, né, xingando, você fica ali falando mal, praguejando o extrafísico, revoltado com um monte de coisa. E quando você volta no passado e entende a razão do que você está passando isso hoje, não que a sua caminhada vai ser curada, você vai parar de passar por certos problemas. Mas pelo menos esse entendimento vai ressignificar o que você está vivenciando e a tendência que você não tenha tanto sofrimento. Ou que o seu entendimento, sua compreensão seja cada vez maior. Então, saber do seu passado, o que você fez, aonde você viveu, as coisas maravilhosas, incríveis que você já fez em outras vidas, as cagadas que você cometeu e que você não deve fazer novamente. Então, assim, a Rosita colocou, como acessar a vida passada? Experiência fora do corpo. Experiência fora do corpo. Pode vir a retrocognição tanto espontaneamente, como você pode direcionar ela. Então, por exemplo, você acha que você teve um passado com
Vamos pegar, não vou falar França, que todo mundo adora a França em geral, mas vamos dizer que você teve um passado na Bélgica. Enfim, você supõe que você tem alguma relação com esse país. Quando você se percebe fora do corpo, você pode, pela vontade, querer estar naquele país. E fora do corpo, pensamento e ação. Então, indo até aquele país, você vai tentar entender o que está te chamando a atenção ali. Muitas vezes, só de estar naquele ambiente novamente, as memórias começam a acontecer. Tem um caso famoso na própria Conscienciologia, do professor Valdo, que ele relata no livro Projeções da Consciência, que ele estava saindo do corpo e ele nem sabia porquê, mas ele estava indo em alguns cemitérios admirar lápides, admirar algumas esculturas ali que tinha no cemitério. E aí até que um amparador, né, um benfeitor extrafísico, disse para ele, olha, isso aqui é do teu passado. E aí quando, se não me engano, quando o Valdo chegou a tocar naquela escultura fora do corpo, ele teve um acesso que ele lembrou que ele viveu na França, que ele era um escultor obscuro, como ele mesmo diz, não era ninguém famoso, e ele fazia esse tipo de coisa. Então, numa experiência fora do corpo, ele, né, teve uma ajuda ali para falar, mas por que você está visitando esse cemitério, tantas lápides? Então ele estava tendo uma conexão, mesmo que inconsciente, com aquela vida passada dele. E esse toque foi dado justamente para que ele pudesse, então, meio que fazer essa desconexão, porque por alguma razão ele estava meio que vidrado ali naquele período. Então, a melhor forma de você ter uma retrocognição é fora do corpo. Ah, mas existem terapeutas que fazem regressão de vida passada. Sim, existem. Mas no processo, muitas vezes, hipnótico, ou um processo de regressão feito nesse sentido, existem alterações. Existem pessoas que acabam tendo retrocognição de consciências do próprio terapeuta que está ali. Então, nem sempre aquela memória é de fato a tua. Então existem certas complicações que podem acontecer nesse processo. Agora, fora do corpo não, é você consigo mesmo e não tem nada de acessar nada do outro. Então é a retrocognição mais segura, a mais confiável e a mais madura que a pessoa pode ter, é justamente projetado. A Raquel colocou, sim, isso mesmo, saber que é com uma experiência fora do corpo. Sim, é uma das, como eu disse, é a forma mais completa, porque em muitos casos, fora do corpo, você não tem só acesso à memória, ela é muito mais, as vivências são muito mais integrais, são muito mais inteiras. Então, em alguns casos, a pessoa se vê novamente naquele local, ela tem uma carga de informação muito maior, é muito mais sério, tá, projetado, do que simplesmente fazer uma técnica aplicando evocações ou algo do tipo, ou mesmo regressão ou hipnose ou algo nesse sentido, tá? Então, experiência retrocognitiva e experiência fora do corpo são aí ligadas e são show de bola, tá? Então, uma grande vantagem saber do passado. Agora, sempre lembrando que para saber do passado você tem que estar bem, você tem que ter estômago. Não adianta achar que você vai lembrar só de coisa bonita, do seu primeiro beijo, do passado, do seu grande amor. Em muitos casos o que vem é coisa que fede, é coisa desagradável, são coisas ruins. Pode acontecer de vir coisas boas e coisas ruins. É uma caixa de Pandora. Não temos como afirmar. Então você está bem? Você quer lembrar? Beleza. Então, no momento bom, é importante e vale a pena. Em muitos casos vai doer, vai sangrar de novo, certas dores adormecidas voltam, mas é um processo de terapia, processo de cura, um processo de autoconhecimento. Se você tiver mais maturidade, está no momento bom, vale muito a pena, ok? Bom, uma outra vantagem que a gente pode colocar das experiências projetivas é a perda dos medos. Tirar medo. Então, se você tem muitos receios, uma pessoa que tem muita insegurança, muitos medos, a projeção ela pode ser muito eficiente. É difícil dizer alguém que não tenha medo. Todo mundo tem algum tipo de medo, certo? Então, se você tem medo de altura, a projeção pode te ajudar nisso. Se você tem medo de falar em público, a projeção pode te ajudar nisso. Às vezes encontrando outras pessoas, tendo experiências nesse sentido.
Se você tem medo de seres extrafísicos, o que a gente chama de consciência extrafísica ou consciex, desculpe, a projeção também é muito eficiente. Você vai ver que não precisa ter medo nenhum de nenhuma consciência extrafísica. É alguém igual a você, então você vai encontrar, conversar, bater papo. Às vezes sofrer um ataque extrafísico e ver que não vai doer, não vai machucar. Não vai ser que nem o filme lá do Fred Krueger que corta a pessoa lá na projeção e a pessoa acorda sangrando, não tem nada a ver. Então todo medo, tem medo de ver esse ser extrafísico, tem medo de assediador, tem medo de amparador, sei lá, do que você tem medo? Toda e qualquer fobia pode ser tratada através da projeção. Especialmente, como a maioria já deve saber, o grande processo que é o medo da morte, que é como a gente na Conscienciologia sempre diz, que é o pai e a mãe de todos os medos. O medo de morrer, o medo de deixar de existir. Eu não tenho medo da morte, tenho medo da dor. Não, você tem medo da morte, né? Medo do processo, medo da morte. Então, superar o medo da morte talvez também seja uma das vantagens mais sensacionais que a projeção traz. Porque eliminando esse medo, você sabe que por mais que a sua vida tenha dificuldades, por mais que aconteça um monte de coisas ruins, você não vai ter esse medo implícito, esse medo indireto, esse medo até certo ponto inconsciente que diz que você pode, ser eliminado. Então, uma pessoa que não tem medo da morte é uma pessoa mais segura, mais confiante, tem mais ousadia. Uma pessoa, então, vamos dizer assim, que arregaça mais as mangas e que fica pouco vítima desse processo. Então, entender a projeção, entender que a morte é basicamente a mesma coisa. Eu sempre digo e repito, qual é a diferença entre sair do corpo e morrer? A diferença é que na projeção você volta. Basicamente isso. E você não tem risco de morrer saindo do corpo. Por que a grande maioria das pessoas não sai do corpo? Porque elas têm medo. Tem medo do quê? De não voltar para o corpo. Isso é o medo do quê? Medo da morte. Tem aquela série muito boa lá, Por Trás de Seus Olhos. Mostra o quê? É um tipo de medo. Medo de perder o corpo. Medo de não voltar para ele. Medo da morte. Tudo isso é medo de morrer. Então, não precisa ter esse medo. E como é que você vai tratar do medo da morte? Você pode fazer terapia, você pode ler sobre o assunto, mas qual que é o remédio de fato definitivo, eficiente? Experiência fora do corpo. Porque quando você sai do corpo e você volta, você fala, então morrer é isso. E realmente, morrer é isso. Você saiu, voltou. Essa exata experiência é a mesma coisa que morrer. Exatamente a mesma coisa. Claro que na morte você vai ter, a princípio, se você for alguém mais lúcido, alguém um pouquinho acima da média, vamos colocar assim, pode ser que na hora da morte você já fique totalmente lúcido, mais expandido, mais inteligente, mais equilibrado, mais tudo. É o ideal, seria o ideal. Mas mesmo que isso não aconteça, a experiência fora do corpo mostra que a morte não tem muita razão de ser, não tem muita razão de preocupação. Pensa o seguinte, digamos que quem aqui anda de carro? A maioria de nós anda de carro, de algum transporte, pelo menos, seja ônibus, ou táxi, Uber, enfim. Você tem medo de andar de carro? A maioria das pessoas não tem. Eu, quando vou dirigir, não tenho medo de andar de carro. Não fico com adrenalina no corpo. Eu vou andar de carro. Eu não tenho medo disso. Digamos que eu descubra que morrer é como andar... morrer é a mesma coisa que andar de carro. Então eu estou me lixando para a morte. Eu ando de carro quase todo dia. Ou todo dia. E andar de carro não tem nada demais. Então uma pessoa que sai do corpo rotineiramente, ou já teve experiências muito marcantes, e ela entende que morrer é aquilo que você passa. E fala, isso não tem nenhum problema, não tenho medo disso. Faço isso de vez em quando, vi que não tem mistério nenhum, não tem problema nenhum. Então, a morte perde sua razão de ser. E volto a dizer, alguém que não tem medo da morte é muito mais tranquilo, uma pessoa muito mais equilibrada. Quer qualidade de vida? Vamos perder o medo da morte. Vocês escreveram aqui um pouco, eu não li, alguém colocou que gosta da França. A França está no imaginário popular.
Todo mundo adora a França. Medo de altura em falar em público? Ah, são os dois medos que tem algumas pesquisas que mostram que falar em público ganha até do medo da morte. Mas isso é só pessoas que não... O medo da morte ainda é o medo e a raiz de todos os medos. Por que você vai falar em público? Qual que é o seu maior medo? No fundo, a pessoa tem medo de ser aniquilada, de ser, de alguma forma, de morrer ali, ou de ser... Não é só ser julgado, tem uma série de coisas nesse sentido. Rafaela colocou: quais livros você indica para as técnicas? Olha, Rafaela, eu ainda indico ainda o melhor, posso estar falando bobagem, mas ainda é o Tratado de Projeciologia. No tratado tem mais de 30 técnicas falando sobre experiências fora do corpo. Mas não são as técnicas definitivas. Importante colocar isso. São técnicas que o Valdo colocou ali destacando, mas existem outros livros aqui e ali que têm técnicas muito boas também. O principal é você testar e ver o que se adapta melhor, o que você tem mais a ver contigo. Se você gosta de respiração, ou você faz atividade física, não é sedentária, tem técnicas de respiração que podem ser indicadas a você. Se você gosta de imaginação, tem técnicas de imaginação. Enfim, aí tem técnica para todos os tipos, para todos os gostos, certo? Então vale a pena dar uma olhada lá. Tem uma seção inteira do tratado que é só de técnicas projetivas, tá? Bom, vamos falar aqui de uma outra vantagem, além dos medos. Uma outra vantagem é a gente poder expandir o nosso corpo mental, que a gente chama de mental soma. Então, para expandir a inteligência, expandir a criatividade, expandir as nossas habilidades mentais, a projeção é um meio muito eficiente, porque a pessoa começa a se identificar estando em outra dimensão, pensando mais rápido, tendo reações diferentes do que ela está acostumada aqui com o cérebro humano. Então é comum também ter experiências projetivas que a pessoa tem expansão de fato do corpo mental. Ela se sente mais inteligente, ela se sente mais rápida, ela se sente mais comunicativa, mais criativa. Enfim, todas as capacidades mentais e até emocionais parecem muito maiores. Então, quer expandir ali a sua capacidade criativa, a sua capacidade de reflexão, pensa na projeção, é uma questão ali seríssima. Inclusive ideias novas, é uma outra vantagem que a projeção traz. Muitos indivíduos voltam da projeção com ideias novas para o seu trabalho, para suas pesquisas, porque ela vai escrever, ideias do que ela tem que ela tem que pesquisar, do que ela tem que aprofundar. Então, se a tua vida está meio tediosa, sua vida está ali um pouco sem muita ação, a projeção pode trazer isso. Ideias novas, associações de ideias até então não feitas, reflexões que muitas vezes é muito mais fácil refletir fora do corpo do que aqui. E se nosso corpo de primata não é fácil. E nas experiências fora do corpo, tem alguns casos que o seu entendimento é muito mais fácil. Pensar num problema, pensar numa dificuldade pessoal projetado, parece que a solução vem muito mais rápido e de forma muito mais profunda. Você vai muito mais na raiz do que se você refletisse aqui. Então olha que interessante, a projeção ajuda até nesse processo, tá? Bom, um outro caso muito importante também é a questão de você fazer renovações pessoais. Então muitas pessoas querem mudar, querem ser indivíduos com consciências melhores, mais amadurecidas, mais evoluídas. E em muitos casos é difícil mudar aqui na vida humana. Ela se sente amarrada por diversas questões familiares, financeiras, sociais e assim por diante. Se você vê, por exemplo, uma pessoa que teve uma única experiência projetiva muito lúcida, ela vê que só o fato de ter essa experiência, que foi muito marcante, foi muito forte para ela já volta renovada, ela já volta pensando diferente, ela já volta com outras aptidões, com outros interesses, vendo a vida de um modo então muito mais significativo. Olha só pessoas que tiveram, por exemplo, experiências fora do corpo, que é basicamente uma experiência forçada, ela saiu do corpo de modo forçado, teve ali um acidente, um trauma físico, algo que ela ficou entre a vida e a morte. E muitas vezes nesse caso a lucidez dela é muito intensa fora do corpo.
É difícil alguém que teve uma EQM que volta sendo o mesmo. A pessoa volta refletindo, entendendo e querendo ter outros valores, querendo ter uma vida diferente. Não necessariamente querendo chutar o balde, ou querendo recomeçar do zero, não é isso. Mas uma forma de mudar, uma forma de amadurecer. Se você não tem medo de amadurecer, se você não tem medo de mudança, se você quer de fato evoluir, quer acelerar a sua evolução, às vezes uma projeção pode ser um divisor de águas para a vida toda. Imagine então tendo 10 experiências por ano. 10 por ano não é muito, mas a maioria não tem 10 por ano. Quiçá uma na vida. Se tiver 10 experiências top, de alto nível por ano, já é um começo maravilhoso. Então a sua ética, a sua cosmoética vai mudar, suas posturas. E, enfim, você vai ser uma pessoa então muito mais, não apenas esclarecida do ponto de vista teórico, mas principalmente na prática, você vai ser um ser humano renovado. Então você pode mudar de outras formas, fazendo autopesquisa, fazendo até terapia, coisas assim, pode, claro que você pode. Consciência pode tudo. Agora, fora do corpo, meu amigo, minha amiga, é outros 500. A tendência é que você dê alguns saltos dentro do que as suas pernas evolutivas aguentam dar. Então, saltos que você consegue bancar. Então, tudo isso tem que ser pensado, tem que ser analisado. Se você não quer mudar em nada na sua vida, esqueça a experiência fora do corpo. Não é para você. Esqueça isso. Agora, se você quer, de fato, uma aceleração, que é uma otimização, trata com mais carinho a projeção. Invista nela, porque a tendência é que uma pessoa que viveu 50 anos sem projeção, mas querendo evoluir, vai ter um resultado. Uma pessoa que viveu 50, ou que seja 10 anos, tendo projeções, tendo experiências, tendo realizações mais sérias, é outros 500. Sem contar que tem experiências que você só consegue ter fora do corpo. Outras, por mais que a gente queira fazer viagens aqui, queira ter livros selecionados, não importa. Tem algumas vivências que é só fora do corpo que você consegue ter. Né? Cláudio colocou boa noite, Cláudio. Bom, uma outra vantagem que a gente pode tirar aqui da projeção consciente é a questão da assistencialidade. Então, uma pessoa que quer ampliar a evolução dela, ela não pode fazer isso ignorando a assistência. Aí é que entra o paradoxo. Para você evoluir intimamente, você tem que esquecer um pouco de si e focar um tanto quanto nas outras pessoas, e focar nos outros. E na vida humana a gente pode ser assistencial em qualquer local, em qualquer dimensão. Agora, uma vantagem fora do corpo é justamente o quê? É você ampliar essa assistência para pessoas que já morreram e não sabem, para pessoas que estão perturbadas, para as pessoas que estão precisando de aconselhamento, de esclarecimento fora do corpo. Então, o que não falta é gente e situação pedindo ou até implorando por assistência. Se você quer ajudar os outros, o que não, olha, fora do corpo você está feito. E não só ajudar os outros, mas aprender, aprender com assistência, que é o que a gente chama de interassistência. Então, muitas vezes vendo a dor do outro, fazendo certo tipo de esclarecimento, de doação de energia projetado, certas atitudes que você tem também vão aos poucos esclarecendo a gente, nos transformando. Isso vai ampliando nossos horizontes. Pessoas em geral acabam se vitimizando menos, reclamando menos. Tem muito projetor dentro e fora da conscienciologia que fala isso. Que ela vivia reclamando da vida dela, vivia se queixando, e ela tem uma experiência e fala, nossa, olha só, essa pessoa aqui totalmente desperturbada, né? E ela vê que ela está bem, você está bem, e o outro que realmente está mal. Às vezes você encontra uma pessoa que está perturbada fora do corpo, às vezes, por décadas, às vezes até séculos, está ali. Ideia fixa, doente, sofrendo, perturbado. Você fala, nossa, eu não estou mais assim, pelo menos. Então,
a assistência ela é um agente transformador. Então, uma das vantagens, a gente pode dizer que é guarda-chuva genérica e que também é uma das mais sérias que a gente pode fazer fora do corpo é assistência. Saiu do corpo, não sabe o que você faz? Pergunta, evoca um amparador e fala, mas o que eu posso fazer? O que dá para eu fazer? Quem está precisando de ajuda? Tem alguém conhecido? Tem alguém desconhecido? Onde que eu posso ser útil? Onde que eu posso servir a fraternidade? Então, projeção tem tudo a ver com assistência, com encaminhamento, com coisas nesse sentido. Uma outra vantagem que está dentro dessa assistência é o que a gente chama de desassédio. Assim, na verdade, são duas vantagens que a gente pode colocar aqui para sintetizar. São bem diferentes, mas estão juntas. Que é o desassédio, ou seja, tirar assediador, seja de você, seja dos outros. Desculpa, no caso dos outros. E uma outra vantagem é o autodesassédio, você mesmo retirar os próprios assediadores. Claro, não dá para explicar em 5 minutos como é que se faz esse tipo de coisa, mas o autodesassédio e o desassédio em relação aos outros é também algo assim ímpar. Porque veja, às vezes a pessoa passa a vida toda assediada ou assediando os outros, ela não entende o tamanho do peso que isso tem. Se você já se desassediou ou já foi desassediado, você já sabe o que eu estou falando, aquela sensação de parece que saiu 1 tonelada das suas costas ou da tua nuca. Então você vê que há uma leveza, você parece até que respira mais leve, você respira mais, vamos dizer assim, mais tranquilo. Então todo desassédio conta, todo desassédio é importante. E quando você consegue retirar assediador, consegue se blindar de assédio, isso traz uma força muito séria para você. Então tem gente que não quer fazer desassédio, ela prefere ir lá numa linha religiosa, fazer a desobsessão, tirar o encosto. Mas quando não está acompanhado da autopesquisa, da renovação, a tendência é que volte. Ou a mesma consciência extrafísica, o mesmo assediador, ou se não for o mesmo padrão que a pessoa acaba evocando inconscientemente. Então não adianta você querer terceirizar em alguns casos o desassédio. Não, eu quero... Tira o assediador para mim, vai, me dá essa ajuda. Aí você tira o assediador, a pessoa não muda, está muito confortável, muito folgada, muito mimada às vezes. E ela continua evocando aquele padrão. Continua vindo outros assediadores e o desassédio de fato não acontece. Acontece momentaneamente. Às vezes 1 hora, no dia seguinte já voltou o assediador para ela. Agora, quando você faz esse desassédio na projeção, na experiência fora do corpo, é diferente. Porque o fato de você ver, de você estar participando daquela situação, de você estar entendendo quais as raízes, as origens daquele assédio, muitas vezes é um tapa na cara que a pessoa não se permite mais voltar ou ter aquele tipo de postura. Então, só o fato de muitas vezes você encarar o assediador de frente já é algo assim renovador e revelador. Então, se alguém já fez ou já passou por desassédios assim, ele é fantástico, é maravilhoso. Então, quem que não quer viver com menos assédio? Com menos carga, com menos canga, com menos pressão negativa. Então, a projeção... Agora, aí que está... A pessoa tem que ter pelo menos perdido um certo medo de consciência extrafísica, como foi uma das vantagens que eu coloquei aqui anteriormente. Perde o medo, e aí você pode, em alguns casos, perder o medo de consciência extrafísica, pode até, um próximo passo, encarar um assediador. Às vezes passar por um ataque, se for o caso, mas você vê que aquilo ali não é o fim do mundo, você consegue assistir, você consegue esclarecer, você consegue mudar aquele padrão. E então, para fazer todo esse processo, eu já vou falar aqui de uma outra vantagem da experiência fora do corpo, que é o quê? Conhecer o seu amparador, se você tiver. A grande maioria das pessoas tem essa curiosidade de saber, eu tenho amparador ou amparadora? Como é que eles são? Quem eles são? Por mais que você tenha contato telepático, tenha contatos mentais, tenha, sei lá, uma escrita ali parapsíquica, por mais que você tenha um contato indireto com o amparador, sejamos sinceros, nada substitui o fato de você encarar frente a frente um amparador. Conhecer, ver que é um amigo, ver que é alguém que quer o teu bem, que está ali prestando um auxílio a você.
Então é alguém que você pode confiar. E conhecer essa personalidade frente a frente é indescritível, não tem nada que pague esse preço. Entende? Então você poder entrosar, entender como é que é a aparência dele, como é que é o jeito dele, é brincalhão, é mais sério, é mais intelectual, é mais energético, como é que é esse amparador? Quem é o seu amparador? Então quem faz aí TENEPS na Conscienciologia, como é que é o amparador da TENEPS? Ou, enfim, você pode conhecer esses seres que estão mais ou menos no nosso nível, um pouco mais lúcido, né? Porque não tem esse corpo humano. E você pode interagir, ter uma conversa mesmo, sabe? De igual, sabe? Como uma equipe mesmo. Porque muitas vezes são esses amparadores que vão ajudar no teu processo, como eu acabei de falar, do autodesassédio e do desassédio. Muitas vezes eles estão ajudando ali de forma intangível, de forma não se mostrando, mas estão ali. E em outros casos eles estão totalmente aparentes. Eles estão visíveis, atuantes nesse processo de desassédio. Tudo por quê? Porque chegou o momento, ou porque você está predisposto para o desassédio, porque eles percebem que aquele desassédio é um investimento que você vai melhorar mais enquanto consciência, vai poder render mais aqui na vida humana. Enfim, esse contato ombro a ombro com o amparador é algo também assim que não tem preço, é uma vantagem que a projeção não dá muito para substituir. Por mais que você tenha clarividência, por mais que você veja esses amparadores, o contato direto ainda é insubstituível, tá certo? Vocês já conheceram os amparadores de vocês? Alguém já viu? Pois é, a projeção serve para isso. A Rosita colocou: professor, o senhor já viu o seu amparador? Já vi um amparador, sim. Não gosto muito de ficar comentando casos pessoais aqui, porque a intenção não é chamar atenção para mim, é mais para o tema. Mas boa parte das pessoas que já tiveram projeções aí lúcidas acabam eventualmente encontrando uma hora ou outra com amparo. Então, vale muito a pena. E existe uma outra vantagem projetiva, essa é um pouco mais avançada, que é encontrar com o evoluciólogo, ou chamado também de orientador evolutivo. Esse seria o nosso suprassumo do nosso amparo extrafísico. Então, o que é o evoluciólogo? O que é o orientador evolutivo? É aquele amparador, então, mais esclarecido, mais evoluído, que ele orienta os grupos. Então ele é encarregado ali de orientar, pode ser um grupo pequeno, como pode ser um grupo de centenas de milhares de pessoas. Então é um baita amparador. É realmente aí um profissional, um doutor no assunto. Então esse evoluciólogo, ele traz não só informações, quanto ter um contato direto com ele é muito mais enriquecedor, muito mais produtivo, ele é muito mais, vamos dizer assim, a carga de informações é muito maior do que com um amparador eventual. Então, e muita gente encontra com o evoluciólogo, não é uma coisa assim, um prêmio só para quem é super evoluído, não, tá? Basicamente qualquer projetor pode encontrar um evoluciólogo se for da intenção, se for uma pessoa que está no processo ali de mais assistência, de mais, sabe, trabalhando mais com autoconhecimento, com renovação, com processos aí de esclarecimento. Se você tiver muito mais assistência sendo executada, a tendência é que seja muito mais fácil você ter méritos ou de ter mais, vamos colocar assim, você está mais bem na fita, está com mais crédito para encontrar ou para interagir mais lucidamente com esse tipo de amparador, que é o evoluciólogo. Então, é uma possibilidade também encontrar esse tipo de pessoa ali fora do corpo, tá? O orientador evolutivo. Bom, tem uma outra vantagem das que a gente pode citar também pela projeção, que é o encontro, aí não apenas com amparadores, mas com consciências que você tem afinidade. Muitas pessoas procuram a conscienciologia, a projeciologia, para quê? Porque elas querem encontrar os parentes que já morreram, já faleceram, como a gente fala aqui, os que já dessomaram, já descartaram o corpo humano. Então a pessoa tem uma aflição, ela quer saber se o filho está bem, se o esposo está bem, se aquele parente, aquele amor, enfim, aquelas pessoas que partiram, como é que elas estão? É possível fora do corpo? Sim, é possível.
Agora, sempre tem aquelas recomendações de praxe. Primeiro, faz pelo menos 6 meses que essa pessoa faleceu, que essa pessoa dessomou. Se não faz, aguenta, segura um pouco. Porque, em geral, pode acontecer ali o sono reparador, a pessoa, a grande maioria, se ficar lúcida depois da morte, a maioria depois de 6 meses. Tem toda uma questão de um entendimento porquê de aproximadamente 6 meses. Pode ser 5, pode ser 7, pode ser 8, pode ser 4, mas por que alguns meses depois da morte? Porque até lá a poeira já baixou, os parentes estão evocando menos, as pessoas já estão levando mais a vida, já estão conseguindo levar um pouco melhor a vida. E às vezes a pessoa ter lucidez logo depois que ela dessomou pode ser muito ruim para ela, pode ficar muito impressionada, ela pode querer nunca mais sair de perto daquelas pessoas, querer cuidar delas, e acaba virando então um guia cego, até um assediador. Então a questão às vezes mais útil, mais inteligente, vamos colocar assim, que o extrafísico faz, é ajudar a pessoa a passar por esse sono reparador, passar alguns meses ali sem lucidez, até porque a pessoa em geral, essa consciência não tem tanta maturidade assim para lidar com a situação. E às vezes a pessoa na ânsia, na fome, no anseio de querer entender se esse parente, se essa consciência que ele tanto gosta está bem, acaba evocando, acaba saindo do corpo e pode acabar até atrapalhando esse processo. Então, você quer encontrar, quer saber se alguém que você gosta está, como é que ela está? Isso é legítimo, está tudo certo, não tem nada de errado com isso. Mas veja também, depois de alguns meses, veja como é que você está. Se ainda está muito emocional, quando você pensa nessa pessoa que dessomou, você chora, você ainda está muito, sabe, a coisa ainda está muito ruim para você, você ainda está muito mexido com aquilo, dá um tempo. Ainda não é a hora de você encontrar fora do corpo. Porque você tem que estar bem. Lembra o seguinte, para a projeção acontecer de uma forma saudável e lúcida, você tem que estar equilibrado. Saiu do corpo, se emocionou, chorou, deu tristeza, deu saudade demais em excesso, você vai perturbar a sua experiência e vai voltar. Alguém perguntou isso das minhas experiências, que eu tive foi isso. Eu não planejei encontrar uma pessoa, mas quando eu encontrei um parente muito querido, emocionei na hora, comecei a chorar, perdi a experiência. Então, mas foi algo que não era da minha vontade, eu não queria estar buscando. Agora, se a pessoa está de fato buscando, ela quer encontrar o parente, ela quer usar a projeção para matar a saudade, para ter informações, primeiro, você tem que estar bem. Porque nesse processo, porque você querer acessar essa outra pessoa fora do corpo é um tipo de evocação, é uma evocação. E existem evocações que são sadias e evocações negativas, evocação é um tema neutro. Agora, você quer, na tua busca de satisfazer o teu ego para saber se eu está bem, você quer prejudicar o outro? Acho que você não quer, ninguém em sã consciência quer prejudicar o outro. Então, esteja bem, dê alguns meses, veja como é que, se você sente que é o momento, para então sair do corpo e, uma vez estando fora do corpo, pensar fortemente, ardentemente naquela pessoa, querendo ir até ele. E se prepare, porque pode ser que essa consciência esteja de qualquer jeito. Pode ser que esteja bem encaminhada, esteja lúcida e feliz. Pode ser que esteja, sabe, nas dimensões ali doentias. Pode estar bem perturbada. Pode estar num sono reparador ainda. Pode estar, inconsciente. Você tem que estar aberto para como essa pessoa está e não como você queira que ela esteja. Se ela não está bem, você pode ajudar? Pode. A gente dá para usar projeção, dá para ajudar energia, dá para colocar energia, dá para fazer uma série de manobras para fazer assistência para essa pessoa. Agora, não colocar, como a gente diz, se embananar, se enroscar com os próprios cabelos. Quer dizer, você não vai tropeçar com os próprios pés, aqui usando as gírias. Então, você tem que estar mais saudável. Agora, você está bem, você está mais tranquilo, vale a pena encontrar aquele avô, aquela avó que você gosta? Aquela pessoa, claro, você pode ter encontros que às vezes são maravilhosos. Você pode encontrar e ver realmente, você pode abraçar a pessoa, não tem esse negócio de distanciamento, não tem máscara, você abraça, você toca, você beija, você está ali com a pessoa de novo. Olha que coisa maravilhosa. Muitas pessoas que passam por EQM, por exemplo, ficam às vezes estupefatas quando ela vê que aquele parente que ela
né, depois de tanto tempo, veio receber ela, veio visitar ela e dizer assim, ó, eu tô aqui. Então, sabe, você ter um encontro saudável e positivo é muito legal. Mas volto a dizer, como é que está o teu estado íntimo? Se está bem, invista nisso. Se você não está, você vai prejudicar os dois. Porque às vezes você vê a pessoa, se ainda está machucada, se ainda está frágil com a situação, você vai pensar mais nela, você vai chorar, você vai querer ficar, sabe? Você vai ter um processo de assédio ali muito complicado, entende? Bom, o Riva Júnior colocou, pode ser um assediador se passando por um parente? Olha, pode sim. Existem assediadores ali, zombeteiros, que fazem brincadeiras, que fazem coisas nesse sentido, mas em geral, quando é aquela pessoa, você sente. Você sabe. É uma coisa que é mais que intuitivo. Você entende que são as energias da pessoa que estão ali. Pode parecer um tanto um quanto assim muito genérico, muito superficial falar uma coisa dessa, mas tem que ter experiência. Na experiência projetiva é muito fácil reconhecer certos padrões de energia. E em algumas situações você vê que a pessoa está completamente diferente. Às vezes você conheceu aquela pessoa só mais maduro, mesmo na terceira idade, terceira, quarta idade, e fora do corpo ela está, às vezes, como adolescente. Você não. Fisicamente você não reconhece ela, mas a energia você sabe que é aquela pessoa. Então, por mais que tenha um assediador, geralmente o assediador ele pega aquelas pessoas que estão pouco lúcidas. Mas se a sua lucidez é relativamente boa fora do corpo, a tendência é que você saiba na hora. Você sente aquela pessoa. Inclusive, experiência de corpo mental, que as pessoas não têm nem forma física, não tem nenhuma face para você definir. Você só olha para aquela massa de energia e você sabe que é aquela pessoa, entende? Então, fora do corpo, essa sensação, estando lúcido, ela é muito mais fácil de você identificar um parente, identificar alguém nesse sentido, tá? Então, assim, falando de parente, a gente não gosta dessas informações, né? Gostaria que a gente falasse assim, não, sai do corpo e encontra, morreu semana passada, sai do corpo e vai ver essa pessoa. Não. É um processo de prudência, é um processo de discernimento, tem que ter autocrítica. Não dá para desesperar e querer ter uma experiência na marra para querer cuidar ou para querer, sabe, ter certeza que aquela pessoa está bem. Tem que ter maturidade de saber aguardar. Tem que ter um pouco de confiança no extrafísico também e confiar que certos processos não tem como você controlar, entende? Então, tudo isso aí tem que colocar na balança antes de pensar em encontrar um parente ali fora do corpo, tá bem? Bom, uma outra vantagem que a gente pode colocar das experiências projetivas é a chamada exoprojeção. Então, o que é a exoprojeção? É você sair do corpo para longe do planeta Terra. Que também é uma outra vantagem que amplia totalmente nossos horizontes. Por quê? Desculpe, você não precisa ficar atrelado aqui na vida humana, aqui na Terra. Você pode literalmente ir para Marte. Já pensou você ir na superfície do Sol? Por que não? Você não vai queimar, você não vai sentir dor, você não vai morrer. Já pensou sair do corpo e ver um buraco negro? Ver um quasar, enfim, não sei qual a sua afinidade com a astronomia, mas você poder ver um outro planeta com vida? Como é que são outras pessoas, uma outra sociedade, um outro corpo? Como é que funciona a vida inteligente em outros locais do planeta? Desculpe, em outros locais do universo. Veja, o universo ele é gigantesco. Se você tem um mínimo de noção, você entende que a vida não é só na Terra. Olha a nossa galáxia, por exemplo. Ela tem 200 bilhões de sóis, 200 bilhões de estrelas. A nossa galáxia vizinha aqui, Andrômeda, é uma galáxia com 1 trilhão de sóis, 1 trilhão de estrelas. Se 0,1% dessas estrelas tiver um planeta com vida, são muitos planetas com vida. Então, é uma experiência muito marcante também para o projetor poder ver como é uma vida fora da Terra. Porque isso também amplia a nossa visão de entendimento do universo de uma forma assim também absurda. Porque você vê que essa realidade aqui não é a verdade única. Você vê que existem outras formas de viver, outras formas de entendimento, outras formas de comunicação, enfim. Se você começar a investigar a vida em outros planetas, ou mesmo a vida fora da Terra, nossa,
Isso muda nosso entendimento, a nossa maturidade assim, muitas vezes, muitos por cento. A gente avança demais, entende? Então, muitas pessoas ignoram, mas a exoprojeção, sair do corpo, aí volta aquele negócio de não ter medo. Ah, mas e se eu não voltar? E se o meu cordão de prata romper? E se isso, aquilo? Esquece, tudo é besteira. Tudo isso é bobagem, tudo isso é medo de não voltar, medo da morte. Você pode sair do corpo e, como eu falei, andar na superfície do Sol. Você pode entrar dentro do Sol. Você pode, sabe, ir para lugares, para outra galáxia. Você pode visitar Andrômeda. Você pode ir para uma galáxia que está, às vezes, sabe, a anos-luz, milhões de anos-luz daqui. Você consegue ir fora do corpo. Então, a exploração, a investigação, o estudo da consciência, colocando esses outros locais além da Terra, nossa, entendem que vantagem maravilhosa? Então, saiu do corpo, né? Então, se é terraplanista, né? Esses absurdos de falar que a Terra é plana, então saia do corpo e veja, a Terra é redonda ou não. Dá para você ter uma exoprojeção e ver. Muitas pessoas já saíram do corpo e viram, né? A Terra ali, ver o horizonte lá de cima, ver, vamos dizer assim, um pôr do sol fora da Terra, como sabe, como os astronautas veem. Pô, isso é o máximo. Esse tipo de visão é maravilhoso, entende? Já tive experiência, por exemplo, de estar, sabe, enfim, experiências assim que você fica, nossa, isso, sabe, não tem preço, vale ouro uma experiência dessa. Então, se você acha que a vida humana é aqui, tudo aqui, a verdade, a gente é o centro do universo, sai do corpo, tem uma extra-projeção, vai ver. Se você acha que a gente é imagem e semelhança de Deus, vai ver, sai do corpo, vai para outro planeta, vê se a gente é imagem e semelhança de alguém. Olha, amplia tudo estando ali, né? Tendo uma exoprojeção. A gente está quase se aproximando de 1 hora, que é mais ou menos o tema ali, o tempo que a gente vai ter essa live. Então, se alguém tiver alguma dúvida, vai colocando, tá? Porque daqui a pouquinho eu vou estar encerrando. Uma outra vantagem, dentre as muitas que eu já coloquei aqui, tá? Lembrando que tem um texto lá, 100 vantagens de experiência fora do corpo. Coloca no Google que você acha um texto ali, completinho, com essas que eu disse e muito mais. Desde vantagens simples até as mais avançadinhas, tá? Ou avançadonas. Uma vantagem muito séria é temas de pesquisa. E aí também te amplia demais. Pensa assim, o que você tem interesse de conhecer na vida humana? Quais temas que você tem interesse de saber? Ah, eu me interesso por, sei lá, mineração. Você pode sair do corpo e entrar em caverna, aprofundar dentro da terra. Você gosta do oceano? Você pode sair do corpo e entrar em locais abissais do oceano. Você não respira, você não vai afogar, você não exerce influência de pressão atmosférica, você não tem pressão. Você pode ir em regiões mais profundas do oceano. O que te interessa na vida humana? Ah, eu gosto de bibliotecas. Tem bibliotecas que são fechadas. Vai na Biblioteca do Vaticano, quer ir lá? Vai lá, sai do corpo. Enfim, quais temas de pesquisa que você quer saber? Basicamente, quase tudo você pode entender fora do corpo. Entende? Tem interesse sobre evolução. Nossa, você pode encontrar seres evoluídos fora do corpo. Você pode ter aulas fora do corpo. Enfim, todos os temas de pesquisa, todo tema que te interessa, você pode aprofundar extrafisicamente. Isso é o máximo, né? Isso é também um tema guarda-chuva e que vai atender às tuas necessidades. Então, às vezes até o teu trabalho você pode ser beneficiado em relação a isso, certas inovações, certas ideias novas. Então, se você pensar, tudo que te interessa aqui na vida humana, né? Ah, relações sociais, você pode sair do corpo e ver como é que são as relações entre as sociedades extrafísicas, entre os seres intra e extrafísicos, enfim, todo o tema de pesquisa você pode aprofundar. E uma outra vantagem, colocando já junto com essa, é a questão dos treinamentos. Você pode fazer treinamentos e mesmo cursos fora do corpo sobre os mais diversos temas, relativos à evolução, relativos a temas mesmo bem intrafísicos, bem humanos. Então, já pensou fazer um treinamento de energia fora do corpo, um treinamento de algum tipo de fenômeno, treinamentos mentais, treinamentos disso, treinamento daquilo, treinamento de assistência, treinamento de cura, treinamento, enfim. Abre-se um leque ali infindável de possibilidades que você pode ter. Então você não paga, às vezes, para ter um curso aqui, um curso online, um curso das mais diversas áreas. Pois é, você pode, fora do corpo, fazer cursos
de graça. Cursos que às vezes são muito aprofundados, são muito profundos. E voltar com aquela carga de informação, entendendo e se aprimorando aqui. Então é um outro nível, não é nem EAD, não é nem virtual, é presencial. Você vai fazer um curso presencial em locais, até em educandários extrafísicos, ou mesmo locais que são preparados para treinar e para aperfeiçoar pessoas projetadas e até consciências extrafísicas. Você pode participar como ouvinte. Então olha que interessante, participar de treinamentos, cursos, aperfeiçoamento. Não tenho diploma, tá? Mas isso é irrelevante. Você vai ter de fato a informação, a carga daquilo que realmente pode ser útil e eficiente para você. Então essa é uma outra vantagem que eu vejo que é maravilhosa. É uma questão também muito séria. Bom, mais uma... Vou falando, tá? Não tem dúvida, vou falando. Uma outra vantagem muito séria da projeção é chamada desrepressão. Então muitas pessoas aqui na vida humana são reprimidas. Reprimidas pela família, pela sociedade, pela religião, por questões sexuais, por questões disso, daquilo. E aí fora do corpo você se vê numa condição mais lúcida, mais desenvolta, tendo acesso a informações, e a pessoa vai então se desreprimindo. Ela vai se descondicionando daquilo que ela ficava então presa, travada dentro dela. Então a pessoa começa a ter uma postura mental, emocional e energética de mais liberdade, de menos repressão, sabe, ela se vê mais livre, ela se vê mais autônoma, mais autossuficiente. Então, tratar traz como a desrepressão pode trazer benefícios assim permanentes para a vida dela. E falando aqui em traços, um outro benefício da experiência fora do corpo é justamente o quê? Dentro da renovação que eu já disse, é trabalhar traços específicos. Então, se a pessoa quer, por exemplo, ela tem um traço, vamos dizer assim, ela quer ser mais líder, quer trabalhar a liderança. Ela pode entender e, junto com amparadores, ver o que ela pode extrair daquele assunto projetado. Seja em informações, seja em conversa com alguém, entrevistas com alguém que é bom naquilo. Entrevista fora do corpo é isso, encontrar alguém que é fera, que é um expert naquele assunto, e você trocar uma ideia, bater um papo. Mas vem cá, como é que faz para ser mais líder? Como é que você faz para ter uma comunicação melhor, uma empatia melhor, uma cosmoética melhor e assim por diante? Então, essa entrevista, esses cursos, esse contato direto com algo que vai te acrescentar naquele tema, você pode desenvolver. Ou pode ser um trafar, pode ser um defeito, uma imaturidade também. Eu tenho um traço, sei lá, eu tenho... Enfim, o defeito que vocês colocarem, basicamente, seja qual for, você pode aperfeiçoar ou sanar projetado, extrafisicamente falando. Certo? E a gente não pode deixar de falar também que uma outra questão fundamental da projeção é melhorar o nosso nível de cosmoética. Lembrando que o nível da cosmoética é basicamente o que dita evolução. Uma pessoa que diz que é evoluída e a cosmoética dela é fraca, ela não é evoluída. Nem aqui, nem na China, nem na para-China. Não dá. Evolução é sinônimo de cosmoética. Então uma pessoa cosmoética não vai fazer nenhum ato de, grosseiro, de fofoca, ela não vai fazer de sabotagem, ela não vai fazer nada que seja, de ataque, ela não vai ter raiva do outro, ela não vai prejudicar o outro. Enfim, nada que é tão grosseiro, tão rasteiro assim, está mais no leque de atuações dela. E a projeção mostra pra gente o que é o mais correto, o que é o negativo. Tem uma experiência da professora Mala que eu acho muito significativa, muito interessante, que ela diz que ela estava numa condição, eu vou falar assim, por alto, não lembro dos detalhes, mas que ela coloca que ela estava num processo de reivindicação, que ela estava reivindicando algo de uma pessoa. E aí, fora do corpo, os amparadores levaram ela até para ver a condição daquela pessoa e viu que a pessoa estava extremamente assediada. E o resumo, a síntese da história, que basicamente o amparo colocou para ela, e aí, você quer ser mais uma assediadora dentro desse processo? E aquilo foi um choque para ela, e ela viu que aquela reivindicação que estava dentro da lei,
que era justa, que ela tinha todos os direitos, intrafisicamente falando, de reivindicar, na verdade era anticosmoético. Ela era mais uma assediadora para aquela pessoa. Então, muitas vezes a projeção, ela escancara atos que você acha que não tem problema e que você está não só prejudicando o outro, como prejudicando a si mesmo. Então, muitas vezes é um tapa na cara, entre aspas, que a gente leva, mas que a gente cresce, a gente aperfeiçoa, a gente muda, a gente fica melhor. Então, se acha que suas reivindicações, por exemplo, as suas queixas, ou seus reclames são justos, muitas pessoas reclamam dos assediadores que fazem pressão no seu próprio lombo, mas em alguns casos identifica qual que é a conexão mental, de postura, de atitude que ela tem, que leva ela a ter esse assédio, essa pressão. E aí quando você tem certas experiências projetivas, você vê que a raiz de tudo está em você. Você identifica e você vê onde é que você está errando, aonde é que está indo a tua cosmoética, por que o teu processo está indo pro ralo, entendeu? E a pessoa pode até se autocorromper, fingir que não viu aquilo, mas a projeção escancara. Todo tipo de anticosmoética que você tem, teve ou está tendo. E é um chamamento para mudança. Se o projetor for mais inteligente, for mais esperto, ele muda e muda rápido. Se a pessoa for autocorrupta, ela vai se enrolar, mas a informação foi dada. Ela não vai poder dizer, depois que ela dessomar, depois que ela morrer, dizer que ela não sabia. Então, por mais que algumas informações possam doer, possam trazer desconforto momentâneo, não tem jeito. É uma experiência transformadora. Por isso que a gente diz que experiência projetiva, que a experiência fora do corpo, é o fenômeno mais sério de todos. Eu não sei agora quantas vantagens eu coloquei até o presente momento. Sei que foram muitas, mas vocês percebem a profundidade, a intensidade que isso vai? Então não é à toa que ela é superior a uma clarividência, a uma psicografia, uma clareaudiência, a uma retro, enfim. A experiência projetiva ela é genérica, ela é um guarda-chuva que pode ampliar de forma indefinida, não tem limite até onde a pessoa pode ampliar e se aprofundar nela. Por isso que é tão relevante, por isso que a gente admite que é o fenômeno mais sério de todos. Que ela basicamente torna toda a nossa teoria em prática. Então, existe vida após a morte? Você pode sair do corpo e comprovar. Existe vida passada? Você pode sair do corpo e comprovar. Existem amparadores? Saia do corpo e comprove. Né? Existe procedência extrafísica? Existia um local onde você estava antes de renascer? Saia do corpo e comprove. Tudo basicamente a gente pode, que é teórico, a gente pode vivenciar na prática. E toda pessoa que estuda a consciência, vocês me perdoem se for o teu caso, mas é meio que inadmissível a pessoa não ter experiências fora do corpo. Você conhecer a conscienciologia, passar a vida toda sem ter uma única experiência fora do corpo, não dá. Talvez seja uma das autocorrupções mais grosseiras que a pessoa tenha. Se você tem medo, se você tem barreiras, se você tem traumas, se vira, meu amigo. Vai tratar, vai superar e usar até a própria projeção para a remissão desses problemas. Porque não adianta justificar dizer que você não sai do corpo, você tem dificuldade, e você não colocar à prova tantas teorias, tantas coisas importantes e significativas que a gente fala. Não tem como. Nem que você passe, um ano, todo dia, tentando e se esforçando para ter a projeção, até conseguir. Não importa o esforço que você tenha. Mas não dá para ter essa vida humana querendo entender conscienciologia, querendo evoluir, querendo, acelerar o processo e simplesmente não ter pelo menos uma. É uma coisa que não cabe. Não que eu esteja sendo radical, mas pensa bem. Já pensou você chegar na extrafísica e falar, pois é, conheci a conscienciologia por, 30, 40, 50 anos e não tive uma única experiência projetiva? Aí você vai ver, e não é por falta de talento não, muitas vezes é por falta de esforço. A pessoa passou 50 anos sem... Quantos dias ela fez técnica projetiva antes de dormir?
Aí muitas vezes a pessoa escancara a falta de, né, a autocorrupção da pessoa. Então não é porque ela é travada, porque eu tenho uma vida trancada, eu não consigo ter. Às vezes o que ela não consegue ter é vergonha na cara de aplicar a técnica e ter experiência, só isso. Porque se ela é bem intencionada, vai ter um amparador ajudando, uma hora a projeção acontece. Uma hora ela se sente aquela sensação estranha, mas ao mesmo tempo magnífica de se sentir desgrudando o próprio corpo, comprovando tantas teorias para si mesma, fazendo reflexões, tendo, né, essas vantagens, algumas dessas que eu falei aqui, podendo aprofundar. Então, experiência fora do corpo é o item básico. Por quê? Porque se alguém dizer assim, mas e se o Valdo estava louco? E se o projetor tal lá tava drogado? E se vier um médico e afirmar não existe experiência fora do corpo? Se você não teve uma experiência real, você pode até, sabe, você pode até ficar fraco, você pode até ter um momento de fraqueza e realmente falar, não existe nada disso. Agora, teve uma experiência lúcida, não tem como você negar. Não tem como você falar isso aqui não existe. É autocomprovatório. Você teve a experiência, você provou para si mesmo que existe vida após a morte, que existem outros veículos, que existe uma realidade além da vida humana. Então, experiência fora do corpo urge. Se você tem, vou colocar assim, se você tem pelo menos 3 anos, não estou sendo ainda camarada, você tem 3 anos de conscienciologia, nunca teve uma única experiência projetiva, tá na hora de investir, por favor. Tem que ter, porque senão daqui a pouco você mesmo se enrola. Tem muita gente que sai, que é dissidente, que você vê que é impressionante. A pessoa nunca teve uma experiência fora do corpo e daqui a pouco ela tá falando contra, ela, sabe, afirmando que esse tipo de coisa não existe. Mas ela nunca teve a autocomprovação séria dela. Ela nunca colocou a teoria de fato na prática. Por isso que volto a dizer, experiência fora do corpo é prioridade para quem quer evoluir, para quem quer entender a consciência, se entender e saber como de fato o universo funciona. Saber como é o modus operandi multidimensional que a gente está inserido. Por mais que você tenha fenômenos que sejam fortes, que sejam significativos, nada substitui uma experiência fora do corpo lúcida e de fato marcante. Só olhar para quem tem experiência de quase morte é algo que define, que transforma a vida dele de uma vez por todas. Vai esperar ter um EQM? Vai esperar ter um acidente para ter isso? Não. Se esforça, seja bem intencionado, que a coisa vai acontecer, certo? Já passamos bem mais de 1 hora aí do nosso período, do nosso tempo limite, então não temos mais perguntas, então agradeço a presença de todos, espero ter contribuído, como eu sempre digo, ter colocado mais perguntas e indagações do que certezas, tá certo? Um forte abraço a todos, as melhores energias e até sexta que vem com dicas projetivas, dicas para sair do corpo de forma mais lúcida. Quer ter mais dicas? Sexta-feira que vem, 9h30 aqui no Instagram. Forte abraço a todos, as melhores energias, até a próxima, valeu!